Salve, meus queridos da Central do Enem, sobrevivente! Vamos lá, né? Estamos em 2022, Central do Enem com vocês. Mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube, Ciência da Natureza com componente química, comigo, professor Mauri Carvalho. Hoje nós vamos falar de algo muito importante, né? Para que a gente consiga compreender ou lidar com problemas que envolvam cálculos químicos, né? Para você começar a engatinhar, né, ou começar a entender esses problemas, é muito importante que você compreenda as duas leis ponderais da química. A primeira lei ponderal da química, que é a lei de Lavoisier, e a segunda lei ponderal da química, que é a lei de Proust. A primeira lei ponderal da química é conhecida como lei da conservação das massas, e é muito conhecida mesmo pela aquela frase de impacto: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá? Mas por que é importante eu entender essa lei? É com ela que você vai compreender, junto à lei de Proust, que é a segunda lei ponderal, que é a lei das proporções definidas ou proporções fixas, que você consegue compreender por que uma reação química é tratada com uma proporcionalidade. E aí, então, eu resolvo os cálculos envolvendo, então, regra de 3 simples e diretamente proporcional, tá? Não quer dizer que tudo na vida é se resolver com regra de 3 simples, mas cálculos trigonométricos sim, tá? Então vem comigo, vou te mostrar um pouquinho das leis e depois nós vamos fazer uma questãozinha que já veio nesse Enem, o último, hein? 2022. Então, pessoal, né? Vamos fazer aqui um apanhado geral dessas duas leis ponderais, tá? Então, seguindo aqui na nossa aula. Então, nós temos as leis ponderais da química, como eu já tinha comentado anteriormente. Primeira lei, lei da conservação da massa, proposta por Antoine Lavoisier. Quando uma reação química é realizada em um sistema fechado, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes. Pessoal, fique atento a esse detalhe, tá? Essa lei de Lavoisier, que é a conservação da massa, só é válida para sistemas fechados. Ah, professor, eu não lembro o que é um sistema fechado. Bom, sistemas fechados são aqueles sistemas em que eles até trocam energia com o meio ambiente, ou com o meio onde estão, porém, não trocam massa, ou seja, a massa do sistema interno, a massa interna do sistema não muda, não é alterada, tá? Durante o processo. A segunda lei das proporções constantes foi proposta por Joseph-Louis Proust, né? Ou simplesmente Proust. Ele diz o seguinte, que certa substância composta, seja obtida de fontes naturais ou produzidas em laboratório, sempre é formada pelos mesmos elementos químicos, numa mesma proporção em massa. Ou seja, se uma reação química eu tenho carbono e oxigênio, é impossível obter outra substância que não tenha carbono e oxigênio. Como assim, professor? Diz que se eu tenho um tipo de átomo no início de um processo químico, ou seja, de uma transformação, alguns tipos de elementos, as substâncias obtidas no final dessa transformação química terão os mesmos elementos químicos e a quantidade deles, teoricamente, é a mesma. É claro que na representação dessas substâncias, acaba que elas têm proporcionalidades diferentes, o que vai ocasionar aquela necessidade de se fazer um balanceamento químico, tá? Vejamos aqui, mais adiante. Vamos supor que você resolveu queimar o grafite, né? Ou queimar a grafita, carbono, tá? E aí, para eu ter uma combustão, eu preciso ter gás, oxigênio e uma fonte de calor, tá? Essa combustão aí, então, do carbono, né, vai gerar gás carbônico. Eu não posso ter, nesta ideia, tá? Eu não posso ter, na verdade, o surgimento, por exemplo, de água. Por que não vai aparecer água aí na parte final da reação? Porque eu não tenho hidrogênio. Então, as substâncias que são obtidas numa reação química, elas dependem dos elementos que estão no reagente. Lembrando que, né, gente, a primeira parte de uma reação é chamada de reagente e a segunda parte da reação é chamada de produto. Detalhe, hein? Isso que você vê com letras, símbolos matemáticos, né? Como positivo, tá? Índices. Isso daí é uma representação. A representação da reação é chamada de equação química, tá? Bom, vamos ver como é que se aplica as leis ponderais, né? Como se aplicam, né? Melhor falando, as leis ponderais. Olha só, imagina só que o carbono, de uma forma alusiva, vamos utilizar o modelo atômico aqui de Dalton, né?
que ele assim imaginou que o átomo era uma esfera, então vamos usar um modelo esférico, vamos usar bolinhas. Imagina que o carbono é constituído de uma bolinha escura, né, preta. E aí então, como eu tenho o carbono sendo representado sem o índice, subentende-se que eu tenho apenas um átomo, né, dessa espécie. Mas na verdade, quando eu tenho a matéria, eu tenho milhares, bilhões, trilhões, tá? Eu tenho muitos átomos juntos, tá, gente? Isso aqui é só uma representação. Já a molécula de oxigênio, ou seja, o mol de oxigênio, uma única molécula de oxigênio, eu posso representar como sendo aquela molécula unitária formada por dois átomos de oxigênio. Daí eu representei por duas bolinhas em azul. Daí eu tenho os reagentes. São duas substâncias distintas, eu tenho o grafito aqui é sólido, eu tenho o gás oxigênio, né? E aí, após a ocorrência da reação de combustão, eu consigo obter, né, justamente o gás carbônico, né? O nome oficial, dióxido de carbono. Onde os átomos se desagregaram, vamos colocar assim, né? As ligações são quebradas, né? Antigas ligações são quebradas e novas ligações são refeitas. Eles se reagrupam numa proporção diferente, ou seja, agora estão todos juntos, onde eu tenho dois oxigênios ligados a um átomo de carbono, e isso configura uma substância do tipo dióxido de carbono. Mas notem, os mesmos átomos que eu tenho no reagente, carbono e oxigênio, são os mesmos átomos que aparecem no produto, ou seja, nada se cria. A quantidade de carbono e oxigênio que eu tenho no reagente também apareceram no produto. Vamos acreditar que esta combustão ocorreu em um sistema fechado. E assim ela respeitou a lei de Lavoisier. Nada se perdeu, né? Então, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, ou seja, a substância obtida é uma substância diferente. Até tem os mesmos elementos, até tem os mesmos átomos, com a mesma quantidade de átomos, melhor falando, porém, são diferentes. Gás carbônico não é gás oxigênio, muito menos é grafita, apesar de ter os mesmos elementos. Também podemos provar as leis através de números, valores. Vamos supor, por exemplo, que eu utilizei 12 gramas de grafita. E isso foi colocado para reagir com 32 gramas de gás oxigênio. Se esse sistema está fechado, nada vai se perder. Então, a massa obtida é a soma da massa dos reagentes. Ou seja, eu vou obter 44 gramas de produto. Tá? E ainda aplicando as leis ponderais, na segunda lei ponderal, eu posso utilizar, então, a lei das proporções. Né? Como assim proporção, professor? Eu disse, olha, eu vou pegar aqui, vou dizer o seguinte, eu quero uma combustão maior, eu quero essa combustão por mais tempo. Então, eu vou utilizar uma massa maior de grafite, ou grafita. Coloquei 24 gramas. O que foi que eu fiz aí? Eu aumentei. Só que quando eu aumento um dos reagentes, eu tenho que aumentar todos os outros reagentes na mesma proporção. Assim como se eu diminuo a quantidade de um dos reagentes, eu tenho que diminuir todos os outros reagentes também na mesma proporção. Exemplo, se eu tinha 12 gramas e eu mudei isso para 24 gramas, eu estou aumentando. Se eu estou aumentando, eu estou multiplicando. Isso daqui eu estou multiplicando por 2, porque 24 é o dobro de 12. Qual é a massa prevista, então, de gás oxigênio? Tá? Pelas leis ponderais, prevê-se, então, que para essa reação continuar funcionando perfeitamente, eu preciso do dobro da massa de gás oxigênio, ou seja, eu preciso de 64 gramas. E vou obter, então, o quê? Eu vou obter uma massa em dobro, ou seja, eu vou obter o dobro da massa anterior de gás carbônico. Né? Se no primeiro experimento eu obtive 44 gramas, agora, na minha segunda reação, vou obter o dobro, já que eu dobrei as massas dos reagentes, eu vou dobrar a massa do produto obtido. Então, vai ser 88 gramas. Lembrando que a proporção para todos é a mesma. Nesse caso, aí, eu utilizei a proporção 2 vezes, ou seja, o dobro. Tá, gente? Então, é isso, meus queridos. Tá? Quando eu utilizo as leis ponderais, eu tenho que ficar atento que a reação química acontece sob uma proporção bem definida. Tá? Bom, vamos lá. Isso aqui, como é que isso vem no Enem, né? Tem aquela velha pergunta, cai no Enem? Cai. Não necessariamente assim tão simplesinho, tá? Mas vem no Enem. Então, vamos ver, né? Como é que isso vai transcorrer no Enem.
Então, este ano agora, o último Enem que ocorreu, Enem 2022, prova PPL de reaplicação. Diz o seguinte o texto dela. As plantas realizam fotossíntese pela captura do gás carbônico atmosférico e, juntamente com a água e a luz solar, produzem os carboidratos. No esquema, está representada, ou melhor, está apresentada a equação desse processo, em que as letras X e Y representam os coeficientes estequiométricos da reação. Coeficiente estequiométrico, gente, tá? Essa palavrinha aqui, ó. Coeficientes estequiométricos é o que nós utilizamos para determinar as proporções. A gente faz o ajuste da quantidade de átomos no reagente e no produto, mais conhecido como balanceamento, tá? Então, ele quer saber quais são os coeficientes que fazem o correto balanceamento desta equação química, tá? Vamos lá. A equação química, então, diz o seguinte, gás carbônico, X de gás carbônico mais Y de água, né? Produz, na presença de luz, e obviamente de clorofila, né? Vai produzir glicose e liberar gás oxigênio para a atmosfera. Essa molécula que está entre parênteses, né? É uma molécula que representa a glicose. Beleza, gente? Tranquilão, né? Então, vamos lá. Eu tenho que ver nesta molécula, aí eu tenho uma representação da química orgânica, né? Eu tenho a representação por linhas. Eu tenho que lembrar a vocês o seguinte. Nessa molécula que está desenhada, além dos hidrogênios e oxigênios que são muito aparentes, as linhas representam as ligações entre carbonos. Daí, em cada encontro de linha, você vai encontrar um carbono. É importante você saber isso, porque é com essa contagem dos carbonos que você vai conseguir fazer o balanceamento para chegar ao coeficiente X do carbono, tá? Vamos lá. Notem que ali está delimitado entre parênteses, ou seja, não me importa o tamanho desse polímero natural, né, ou o tamanho desta molécula. O que me importa é que eu preciso contar o que está delimitado entre esses dois parênteses, tá? Aqui descritos no problema, tá? Estou apontando aí para você. Bom, como eu te disse, né, em cada encontro de linha, né, ou seja, cada vértice de linha, vou colocar assim, você tem um carbono. Vamos contar qual o número de carbonos que nós temos no produto? Então, nós temos aqui, ó, vou marcar para você com um pontinho vermelho em cada encontro de linha onde tem um carbono, hein? 1, tá? 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá? Pessoal, quando a linha é terminada em uma determinada letra, aquela ligação que a linha representa está entre o carbono e aquela letra, ou seja, o oxigênio, que representa aí o átomo, né? Representado pela letra O. Então, eu tenho 6, contando ainda 7, né? 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. Tudo bem? Aonde eu coloquei uma bolinha vermelha é um encontro de linha, quer dizer que eu tenho 12 carbonos. Pessoal, como o próprio Lavoisier colocou, nada se cria. Então, os átomos de carbono vieram da onde? Vieram do reagente, né? Ou seja, os átomos de carbono estão descritos aqui, tá? Então, se eu tenho 12 carbonos, é óbvio que esse valor de X, uma vez que o coeficiente do carbono no gás carbônico que está no reagente é 1, vai ser 12. Então, eu já descobri que X é igual a 12. Tá? Por simples dedução. Beleza, até aí? Não preciso fazer cálculo nenhum, né? Agora vem um outro detalhe. O outro produto é o oxigênio, ou gás oxigênio. Quando eu estou falando do outro produto, gente, eu estou falando dessa parte aqui, ó. Tá? Acabei de marcar para você aí em verde. Está faltando eu contar os hidrogênios. Os hidrogênios têm uma pegadinha, né? Ou melhor, eles estão inseridos em uma pegadinha. Para eu fazer o balanceamento do Y, eu tenho que fazer o balanceamento dos hidrogênios, ou contar os hidrogênios que estão no produto. Daí ocorre um probleminha.
Os hidrogênios que estão no produto não estão todos aparentes. Alguns estão ali bem descritos, né? Vamos lá. Esses que estão nas hidroxilas, ó, 1, 2, 3, né? 4, 5, 6. Aí você diz assim, pronto, professor, são 6 hidrogênios? Não. Eu preciso ficar atento a um detalhe, tá? Na química orgânica, nós estudamos esta parte da química como sendo a química dos compostos que possuem carbono. Só que para ser um composto orgânico, não basta ter carbono. Eu também preciso ter a presença do átomo de hidrogênio. E aí, gente, o hidrogênio ele é um complemento ao carbono. O carbono ele é tetravalente obrigatório, ou seja, ele faz 4 ligações. Se cada linha do desenho, né, dos encontros, é uma ligação do carbono, então eu vou contar essas ligações e o que faltar para 4, eu vou então complementar com hidrogênios. Por exemplo, bem aqui, olha, vou apontar para você aqui, com uma setinha amarela, eu tenho um carbono próximo dessa hidroxila superior, na parte superior esquerda da molécula orgânica, né? E ele só tem 2 linhas, quer dizer que ele só faz 2 ligações. Consequentemente, está faltando outras 2, então ele tem 2 carbonos, 2 hidrogênios, desculpem, eu vou colocar em forma de número para ficar mais fácil de contar. Logo abaixo dele, eu tenho um carbono que está fazendo 3 ligações, então quer dizer que ele tem um hidrogênio para complementar a 4ª ligação dele. Tá? E assim vai ser, olha, aqui também está faltando 1, aqui está faltando 1, aqui está faltando 1 carbono para completar 4 e aqui também. Tranquilo? E vamos fazer isso para os outros. Mais um. Aqui 2. 1. 1. 1 e 1 hidrogênio. Então agora quantos hidrogênios mesmo eu tenho nessa molécula? Né? Eu tenho os hidrogênios que a gente já tinha conferido. Né? 6 mais 2, 8. Né? 9. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Nós temos 20 hidrogênios ao todo nessa molécula orgânica. Beleza, gente? Se eu tenho 20, né? E eles vieram daqui dessa molécula de água, que é a única que tem hidrogênio no reagente, tá? Esse Y, então, só pode valer quanto? 10. Porque eu colocar 10 na frente da molécula de água, vai virar 20, porque 10 vezes 2 vai dar igual a 20. Não vai virar 20, né? Mas vai dar o resultado 20. Então, x é igual a 12 e y é igual a 10. Aí, na resposta, você vai marcar qual, então, né? A letra B. Beleza, gente? Encontramos a nossa resposta. Com um detalhe importante, aí você deve estar se perguntando, o que é aquele N ali? Pessoal, o N é a quantidade qualquer. Ele está apenas nos alertando que eu posso ter qualquer quantidade desta molécula aqui. E também isso vai influenciar em qualquer quantidade de gás oxigênio aqui. Tá? Então, ocorre o seguinte, se eu disser que eu tenho N igual a 2... o valor de x será multiplicado por 2, o valor de y também multiplicado por 2. Simples assim. Por isso, 12N, 10N. Mas a resposta já está bem definida aqui, tá? Em que x é 12 e y é 10. Pessoal, espero que tenha ficado claro, tá? E vamos agora fazer uma breve revisão do que a gente acabou de ver. Valeu? E aí, galera? E olha eu aqui de volta. Só para me despedir de você, hein? Fazendo um breve lembrete. Primeira lei ponderal, lei da conservação da massa. Quem? Antoine Lavoisier, pai da química moderna. Segunda lei, lei de Joseph Proust. O que é que ela diz? Toda substância composta é constituída de uma proporção fixa de elementos, tá? Bom, gente, você viu que essas leis ponderais são importantíssimas para que você compreenda como funciona o balanceamento. Sem balanceamento das equações, é quase impossível você conseguir resolver um problema de cálculo estequiométrico. Fique em paz, hein? Até o próximo encontro. Até logo!